Ótimo. Desculpa, gente. Acho que o computador desistiu dessa semana. Eu também queria ter desistido dessa semana. Ainda bem que ele só veio desistir hoje. Mas beleza, vamos lá então. Primeiro queria agradecer, né, o convite do SAC e a presença de todo mundo aqui. Eu estava até comentando, né, ética não é assunto tão popular. Eu entendo, não, não é necessariamente divertido, mas eu acho que é necessário e é importante de a gente saber, né? Então, a meta aqui é falar um pouco de como é que funciona, um pouquinho de tudo de ética no I3E, né? Não só o código de ética em si, que acho que a gente tem acesso a isso, mas os por trás, sobre o comitê também. Já que eu estou dentro do comitê hoje, eu tenho essa oportunidade de trazer um pouco de informação para vocês. Aí antes queria só mostrar aqui a minha ideia para a gente agora, né? Então, eu vou me apresentar, vou falar do comitê, da visão e da missão. Depois a gente entra no código de ética em si e para um pouco mais para falar dele. E eu também trouxe 2 pontos do MCC, do IMCC que são interessantes, que é o prêmio, um prêmio de práticas éticas notáveis, e a Student Ethics Competition, que alguns de vocês já conhecem, e também os contatos dos comitês. Daí eu peço que, se os meninos me ajudem, se alguém levantar a mão ou falar alguma coisa, porque eu não estou enxergando a tela, mas, por favor, sintam-se livres para fazer perguntas. À medida que a gente for passando pelos pontos, eu vou tentar ser bem didático e vou assumir que tem um público novo aqui também, de membros mais recentes, que não vão estar acostumados com tanta sigla. Então, quem sou eu fora do I3E, né? Eu fiz um intercâmbio na Coventry University em 2013 e consegui meu título de bacharel em engenharia elétrica na UFCG em 2017. A minha carreira profissional começa na KPIT em 2018 e desde então já adianto que eu só trabalhei na indústria automotiva e também dentro de uma mesma área, né? A KPIT é uma empresa terceira, né? E ela já prestava serviços para a empresa que eu faço parte hoje. Então, em 2018 eu era um engenheiro de documentação de software. Em 2019 eu fui internalizado pela então Fiat Chrysler Automobiles, ou FCA, lá era desenvolvedor de software, né? Em 2020 eu me tornei o líder técnico do meu time, e aí a gente tem um salto para 2022, e aí já pelo nome de Stellantis, porque a FCA, a Fiat Chrysler, né, que dona da Jeep, da Ram, da própria Fiat e da própria Chrysler, né, esses brands, fez uma fusão com a PSA, que é a Peugeot, a Citroën, então isso tudo virou um grande só conglomerado chamado hoje Stellantis. Então, Product Owner, né, uma posição do framework de Scrum, para quem conhece, mas é basicamente um gestor de projeto. Em 2023, eu comecei uma pós, né, a pós que eu estava comentando, em gestão de negócio e projetos de tecnologia da informação, no UFRJ, à distância, que eu faço essa pós. E nesse ano, acumulando essa posição de gestor de projeto, eu também estou como gestor ou supervisor de software, né, eu estou cobrindo a licença maternidade da minha chefe, que vai tá passando 6 meses de licença, então, enquanto isso, eu estou cobrindo ela. E aí, dentro do I3E, né? Eu gosto de falar onde eu comecei lá atrás, muito relutante. Eu comecei no Speak Up. O Speak Up é um grupo de conversação na língua inglesa, que a UFCG organiza. Estava até comentando com os meninos esses dias que já faz, que está fazendo 10 anos esse ano, né, que o Speak Up existe. E que eu acho que é a atividade mais antiga do ramo UFCG, né, existente. Então, 2013, né, como eu falei para vocês, eu tinha feito intercâmbio, então em 2014 eu voltei para a UFCG e eu queria segurar o nível de inglês que eu tinha, porque se a gente não praticar, a gente vai perder um pouco da fluência. E foi isso que me puxou para dentro do ramo, né? Tudo começou aí com o Speak Up. E o resto é história, né? 2015 eu virei presidente, e aí tá 2015, 2016, porque nessa época era quebrado, né? Começava em abril, eu acho,
a gestão. 2016 eu me tornei o representante estudantil, né, da seção então Bahia, hoje Nordeste, né, que seria o equivalente ao RICE. Então eu fiquei até 2017. 2017 foi um ano bem importante para mim, né? Foi, mais uma vez, linkando, né, com o Reiron fora do I3F. Foi o ano que eu formei, e foi o ano também que eu ganhei o prêmio de voluntário exemplar do Conselho Brasil e o Larry Kay da região 9. E também foi o ano que eu graduei do Volt, né? Volt também não era tão popular quanto é hoje, eu acho que hoje é ainda mais popular do que era antes, mas também, 2017 eu também fiz o Volt. Aí, quando eu graduei, né, minha membresia mudou, e aí para ocupar a posição que hoje é a de Moira, né, você tem que ter um, você tem que ter formado. Então, aí eu comecei a ser chair, né, que mais uma vez o equivalente de Moira, em 2017, e aí foi mais para o fim de 2017, então foram mais de 2 anos. Até o fim de 2019 foi quando eu passei isso para a Isabel, ser a posição para a Isabel. 2020 eu fui convidado para ser o saque da região 9, e aí isso me fez também, como eu era membro do saque, automaticamente eu viro membro do comitê do MGA, do saque do MGA, porque é automático, né? Tem um subcomitê lá que é feito pelos representantes da os RSRs e os RSACs. Então, 2020, 2021, que foi a época de pandemia, eu tava lá nesse cargo, e eu acho que foi muito importante. Fazia muito tempo que tinha alguém do Brasil nessas posições, a gente se sentia, né, super não muito bem representado na questão de língua, enfim, acho que eu tive umas oportunidades bem interessantes de fazer algumas coisas legais nessa época. Aí terminou meu período lá, tá errado aqui, né, eu coloquei tá SAC Chair, mas presidente da sessão, né, em 2022, 23, né, que foi até o ano passado, estava como presidente da sessão, e aí eu também recebi um reconhecimento do MGA, o prêmio em diversidade e inclusão em 2022, que é até o meu xodózinho. E hoje estou, né, no IMCC, como é a temática de hoje, mas também faço parte de um de outro comitê, o MGA Catalyst Ad Hoc, que começou ano passado. E aí, só para falar para vocês algumas coisas interessantes, né? Tipo, eu não sei se vocês conhecem nessa terminologia ad hoc, mas ad hoc quer dizer, é uma expressão do latim para dizer que é para esta finalidade, ou para uma finalidade específica. Então, ad hoc é um comitê temporário. Então, toda vez que vocês verem ad hoc, é porque é um comitê que surgiu com um propósito específico, mas ele não necessariamente vai existir por vários anos. Enquanto se o IMCC, por exemplo, que é um comitê fixo, ele vai continuar existindo. Então, ele é determinado, né, pelo regimento do I3E, que se ele é instituído, ele tem que ser ocupado. Enquanto o ad hoc não. O ad hoc, ele é definido um tempo para ele existir, e ele pode vir a se tornar um comitê permanente, mas aí tem que passar por uns processos de moção e tudo mais. Aí esse ad hoc que eu estou participando, Catalyst, é um ad hoc que eu fui convidado e é numa perspectiva de aumentar a retenção de membros estudantis e young professionals, né? Que apesar da gente ter um grupo super grande dessa membresia, a gente não tem uma retenção tão boa, né? Acho que vocês sabem disso, que a retenção do estudante é muito baixa e a evasão nesse gap, né? Saída de universidade, entrada no mundo profissional também é muito grande. Então, estou nesses dois comitês esse ano. Até aí tudo bem? Acho que não tem dúvida, né, sobre a minha trajetória em si. E outra coisa que eu também queria deixar claro, que eu acho importante que vocês saibam, né, pensando aqui em carreira, pensando aqui em oportunidade, como é que eu virei membro, né, do comitê de ética? Eu fui convidado? Não fui convidado. Você pode ser nomeado por alguém, mas ser nomeado é uma coisa bem simples, né? Eu posso, por exemplo, Tâmara, que eu conheço aqui, né? Eu posso, uma vez que Tâmara esteja apta a assumir um cargo, eu posso ir lá e durante um tempo, né? Acho que eles já deve estar chegando os e-mails, porque chegam os e-mails, né? Convocando todo mundo para se inscrever, para aplicar. Vocês aplicam para fazerem parte desses comitês. Então,
eu recebo, né? Você foi nomeado para tal posição, tal comitê. Aí a gente recebe um e-mail se alguém for lá no site e te nomear. E não é muito simples, né? Você pega o número da membresia da pessoa e fala assim, eu acho que Tâmara daria certo para tal comitê, vou lá e nomeio. Acho que Moira daria certo para esse comitê, acho que Rissa daria certo para esse comitê. E aí a pessoa recebe um convite, né, para aplicar, se ela se interessar. Mas você também pode se autonomear e não tem problema nenhum. Você vai lá e se autonomeia. Eu tenho uma aspiração de ser parte desse comitê específico. Então, no meu caso, eu tinha vontade de fazer parte desse comitê. Então, eu fui lá e apliquei. Então, você coloca o seu currículozinho de 3E e você responde algumas perguntas vinculadas ao comitê sobre o que é que você se propõe a fazer, né? O que é que você quer entrar nesse comitê, esse tipo de informação. Mas o legal é que isso é bem democrático. Você aplica, você vai passar por uma seleção interna do I3E, né? Tem um comitê também para isso, de nominations and appointments. Eles fazem uma pré-seleção, vamos pensar assim, e levam esses perfis para o Board of Directors, né, no caso, porque esse comitê fica abaixo do Board of Directors, se fosse um do MGA, ia para o Board do MGA, se eu não me engano. E aí eles selecionam você ou não. Então, eu já apliquei outras vezes, não fui selecionado, dessa vez apliquei e fui selecionado. Então, tenham em mente que esses comitês são abertos, são para todos e qualquer um de vocês, agora ou no futuro, pode se inscrever e eventualmente fazer parte. Mas beleza, falando agora do comitê mais especificamente, né? Então, a gente vai falar do comitê do IMCC, o Comitê de Ética e de Conduta de Membros. Então, qual que é a visão do IMCC, né? Então, o que o IMCC quer é realmente ser a referência de comportamento exemplar de ética para o mundo da engenharia e o mundo da ciência. Através do I3E, claro, mas a gente pensa em I3E e dentro do I3E a principal entidade seria o IMCC. E a missão, portanto, para fazer isso acontecer, né, seria o IMCC reportando as atividades para o Board of Directors, né? O Board of Directors também, abrindo para quem talvez não saiba, é simplesmente uma composição de todos os diretores de cada região, né? Hoje a gente tem 10 regiões, a gente está na região 9, América Latina, então hoje a nossa diretora é a Jennifer Castilho. Então a Jennifer, ela faz parte desse Board of Directors, então todo tipo de report, né? A gente tem reuniões, se eu não me engano, bimensais, pelo menos, e tem outras reuniões extraordinárias, tem reuniões de subcomitês, todos os reports, todas as atividades, elas vão sendo direcionadas para o Board of Directors, então o chair ou a chair do comitê vai lá e reporta, e eles ficam sabendo que está acontecendo dentro dos comitês. O IMCC ele recomenda políticas e programas educacionais para promover o comportamento ético, tanto para os membros quanto para o staff, né? Porque o I3E tem empregados, né? É um corpo bem menor, se você compara com o número de membros, mas existem, né? Pessoas contratadas no I3E, porque tudo não acontece simplesmente com base no voluntariado, né? Tem coisas, tem advogados que precisam ser contratados, contadores, né? E o I3E tem o presidente que a gente elege e tem o presidente executivo, né? Que vamos pensar que iria pela parte mais operacional. Então, seria outra pessoa contratada. Hoje é a Sophie. Antes era o Steve e agora é a Sophie. Eu não estou lembrando dos sobrenomes deles. O IMCC também considera qualquer requisição por suporte ético, né? Que vem a acontecer, mas tem os canais para fazer essas requisições. E o IMCC também traz ciência, né? Promove eventuais discussões sobre problemas éticos. E aí vale salientar também um ponto que eu acho interessante sobre inteligência artificial, né? Que é um tema que está super em alta e acho que vocês sabem que tem uma grande discussão sobre conflitos éticos. E o 3E tem uma política sendo discutida, né, dentro da área de standards, né, a tradução de standards é padrões, isso, obrigado. Então, é discutido ali abaixo de standards, mas ainda em contato com o IMCC, sobre guidelines, né, sobre essa questão ética e a inteligência artificial.
Então, isso também toca o IMCC, apesar da gente não ver tanto. E essa é a composição do IMCC hoje. O que está faltando aqui? Isso. Então, tem a Karen Peterson, que é a chair, e tem o Ahmed Dawrish, que é o vice chair. E aí, dentro do, né, os membros, tem o Hirofumi, a Supavadi, o Michael, a Sudindra, o Yanguansh, eu, a Graciela, a Annette, e tem a Christina Schauber, que funciona como uma ponte ali com o board. E aí também tem esse outro comitê aqui, que é independente, mas que reporta para o IMCC, que esse comitê é o que recebe e que discute, que realmente trata eventuais queixas éticas que são feitas pelos canais apropriados. Então, se eventualmente alguém faz uma queixa ética que cai dentro do escopo do IMCC, né, porque não necessariamente todas as queixas éticas vão para o CRC, elas podem, por exemplo, pensar que seja uma queixa de plágio, então talvez ela vá para o TAB, né, que é o Technical Activities Board, ou vá para standards. Podem ser, né, diversas queixas que têm diversas responsabilidades. Então, dependendo do que é, elas vão se encaixar em outros comitês que tratam isso, mas uma grande parte delas cai no CRC. Então, é o CRC que avalia as queixas, que eventualmente convida pessoas para serem entrevistadas sobre essas queixas, que fazem toda essa análise e que apontam para o IMCC qual é a recomendação ou qual é a saída daquela queixa, né? Ah, tem algum tipo de resolução, qual que é a ação recomendada. Então, isso é definido pelo CRC, mas passa pelo IMCC para ser finalizado antes de chegar no Board of Directors, né? Então, CRC, MCC, Board of Directors. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, que eu não estou acompanhando aqui, se alguém está falando alguma coisa. Ok. Acho que aqui a gente estava falando dos cachorros. E aí, chegando no código de ética em si, né? Que eu espero que, a essa altura, mesmo com pouco tempo, vocês já tenham vislumbrado eles em algum momento, em alguma apresentação. Então, aqui tem o código de ética em inglês. Aqui, né, vai estar nesse link, o código de ética lá. E aí eu adianto que essa apresentação está em inglês, né, apesar de eu estar aqui conduzindo em português, mas se a gente entrar nos pontos de ética em si, eu não posso traduzi-los. Mas eu vou ler em inglês e a gente discute eles em português, só para não ter confusão. Porque o código de ética, para evitar a subjetividade, ele fica numa língua só. Então, quando ele é apresentado em outras línguas, a gente lê na língua que foi definido em inglês, mas a gente pode discutir aqui em português, tá bom? Então, primeiro aqui tem um pledge, que é basicamente dizendo que a gente que participa do I3E, a gente está obrigado a cumprir o código de ética. Salvo engano, hoje, quando a gente faz membresia, ou quando a gente renova a membresia, a gente marca um tiquezinho lá, daqueles tiques que muitas vezes a gente não abre para ler termos e condições, mas um dos tiques é, eu concordo em seguir o código de ética. Então, ciente ou não, porque o tique te faz ciente da concordância, mas você não abrir para ver o que é o código de ética, mas você está concordando uma vez que você faz parte do instituto. E uma curiosidade é, se você não faz parte do instituto, mas você participa em alguma atividade do instituto, você também tem que aderir ao código de ética. Então, isso não está restrito necessariamente aos membros, mas toca todo mundo que de alguma forma interage com o I3E. Então, vou dar exemplos. Quando a gente pensa no EPICS, não sei se vocês conhecem o EPICS, que é um programa educacional, né? Você pode pedir verba para fazer uma atividade com a escola de ensino médio, e aí acho que são três partes, né? O grupo que solicita, né? Que geralmente eu acho que é na altura de um ramo estudantil, uma seção, uma ONG que tem que participar, e a escola, né? Que você vai fazer. Então, são três partes que tem que concordar para fazer essa atividade. Então, vamos pensar. Dentro, desculpa, dentro desse contexto, haver uma queixa ética numa ONG que participe de um programa de ética, se você poderia fazer uma queixa ética
uma situação que aconteceu ali naquele sentido. E eles teriam que respeitar o código de ética, mesmo assim. Aí você pode pensar, mas aí não, tipo, certo, aí eu pego, faço uma queixa sobre alguém da ONG que participou da atividade, mas se ela não é membro I3E, tipo, o que vai acontecer? Ah, dependendo do grau do que aconteceu, do que vai ser recomendado, o I3E pode dizer assim, olha, foi a queixa, né, ou a situação foi tão grave que se essa pessoa um dia quiser ser membro do I3E, ela está impedida. É o tipo de ação que poderia acontecer para um não membro, né? Porque se você é membro, beleza, tem situações ali, né, que você vai receber, mas se você não é membro, claro, a linha do instituto termina onde o instituto termina também. Mas ele pode dizer, tipo assim, então, você não pode fazer parte do instituto por causa disso. E então, mesmo assim, você pode fazer uma queixa, né? Só dando esse exemplo, você pode fazer uma queixa de alguém que nem membro do I3 é. E aí a gente vai entrar no código de ética mesmo, né? Então, o código de ética tem três grandes pontos. O primeiro é to uphold the highest standards of integrity, has responsible behavior and ethical conduct in professional activities. E aí tem 6 pontos. Vamos passando aqui um por um. Então, esse primeiro é importante entender, né? Que esse primeiro grande grupo de 6 pontos, ele está falando aqui sobre integridade, sobre comportamento responsável e sobre a conduta ética em atividades profissionais. Então, em um desses 3 pontos, eles vão se encaixar. Então, o primeiro é to hold paramount the safety, health, and welfare of the public, to strive to comply with ethical design and sustainable development practices, to protect the privacy of others, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment. Então, é um ponto bem abrangente, né? Quando você para pensar, então, a gente consegue ver aí responsabilidade com o meio ambiente, a gente consegue ver ethical design, então, tem implicação com milhares de coisas, AI, eu diria que aquele escândalo que teve um tempo desse sobre reconhecimento facial, né, e associado à raça, estaria dentro disso aí. Então, isso pega uma questão muito da nossa profissão, né, e dependendo da área que você está, e você levar isso em consideração, a sua responsabilidade do que é que você está colocando e do que você está fazendo para com as pessoas que são afetadas com aquela tecnologia. Risse, eu vou ter que dar uma paradinha, eu tenho que pegar um pouco de água, eu estou começando a... Tranquilo, Renan. Só um segundo. No momento, não. Opa, já voltei. Meu microfone está aberto. Volta a Pronto. câmera. Aqui. Ponto 2 seria to improve the understanding by individuals and society of the capabilities of societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligent systems. E aí eu acho que, mais uma vez, né, tá um pouco interligado com esse ponto, né? Ainda está associado à tecnologia e com a tecnologia, as tecnologias emergentes, elas vão ter implicações sociais. Então, mais uma vez, você ter a compreensão do que você está fazendo e a sua responsabilidade para com os outros sobre essa tecnologia. Então, acho que esses dois a gente pode pensar que está dentro de um escopo profissional. 3. To avoid real or
perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist. Então, também mais um ponto, na minha visão, quase do bom senso, né? Você tem que evitar conflitos de interesse. Sempre que você está nessa posição, né? Mesmo, e aqui ele faz uma distinção, né? Real, verdadeiros, tipo, de fato, né? Ou os perceived, ou os que sejam, os que deem a parecer que são. Então, evitar qualquer tipo de situação dessa. Então, vou dar um exemplo que eu acho bem interessante, né? A Tâmara, se eu não me engano, hoje ela é a representante dos prêmios do SAC, né? Então, ela que organiza as submissões e tudo mais. Então, desde quando a posição dela surgiu, né, que, se eu não me engano, foi eu que criei lá atrás, a gente estabeleceu que a pessoa que estivesse nessa posição não ia poder participar dos prêmios. E aí, não porque a gente acha que a pessoa poderia participar e isso ia influenciar na decisão, mas porque a gente entende que possa haver uma percepção de que aquela pessoa tem uma vantagem. Mas, por exemplo, até então, até onde eu sei, a Tâmara ela não julga, ou ela não julgaria um prêmio que ela participasse. Mas por entender que ela está numa posição que possa dar a parecer isso, é melhor que a gente tire dela essa possibilidade para que ela para que não cause, né, nenhum tipo de desconforto ou de dúvida em relação a esse ponto. Então, é um exemplo bem real de como fazer isso. 4 seria to avoid unlawful conduct in professional activities and to reject bribery in all of its forms. Então, basicamente, não quebrar a lei, a conduta de lei, e rejeitar, esquecendo a palavra também, propina, né? Em nenhum tipo de ação. Também acho que é autoexplicável, né? 5 seria to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data, and to credit properly the contributions of others. Então, esse eu acho um dos pontos mais interessantes para mim. É algo que eu tento me guiar sempre, que é a gente ser honesto e levar os outros e as pessoas que estão ao nosso redor em conta, né? Então, por exemplo, quando você vai pegar os dados, né, e vai submeter para um prêmio, por exemplo, vamos usar isso nos prêmios, mais uma vez de exemplo. A gente sabe que nós, como engenheiros, a gente lida com informações, com porcentagens, e a gente pode, às vezes, fazer uma porcentagem que seja mais bonita, porque ela vai trazer uma versão daquilo que a gente está contando melhor. Mas a gente tem que ser responsável com isso, porque até que ponto quem está lendo vai entender a linha do que você está mostrando. Então, se você pega e faz um pulo muito grande para que a sua porcentagem, os seus dados, não traga uma noção muito real do que você está fazendo, você está ferindo o código de ética, ou você pode estar ferindo o código de ética. Quando você não acredita ali a contribuição de todo mundo que colaborou numa atividade, todo mundo colaborou num paper, né, numa publicação, você pode estar ferindo o código de ética. Então, aqui também sobre oferecer uma crítica construtiva para os colegas, né? Tipo, às vezes você vê alguém numa direção que talvez você já passou e você sabe que vai dar errado, e ali você podia oferecer um comentário, isso também é incentivado, né? É proposto pelo código de ética, que eu acho extremamente interessante. E 6, manter e melhorar
Estou traduzindo aqui, eu não posso. To maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations. Ou seja, aqui fala sobre, mais uma vez, a responsabilidade quando a gente está à frente de algum tipo de atividade, né? De a gente ser responsável e dizer, ok, meu conhecimento vai até aqui, então você não ir ministrar um curso, por exemplo, e você se intitular como o expert naquele curso e as pessoas estarem esperando que você é extremamente qualificado para fornecer aquele treinamento ou para uma experiência específica e você está, né, guiando as pessoas talvez, numa falsa percepção do que você realmente tem de experiência, do que você tem do lado técnico. Então, aqui é sobre você ser honesto com o que você vai oferecer, tanto de conteúdo quanto para as pessoas. Acho que a gente pode dar uma pausa aqui para ver se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, que foi bastante conteúdo nesse primeiro ponto. Pronto, podemos sim. Tem uma pergunta de Tâmara no chat, que ela perguntou que, no caso, como acontece a queixa? Beleza. Posso responder isso agora, porque não tem um ponto específico para discutir isso, né? Mas tem basicamente um canal, Tâmara, é esse canal aqui, ó. É o IEEE Ethics Reporting Line. Então, tem um telefone, né, que não é um telefone do Brasil, mas tem um site onde você vai lá e reporta uma eventual queixa ética que você tenha. Aí a queixa pode ser anônima ou não, mas se ela for anônima, ela vai trazer vai criar uma dinâmica bem diferente, né, porque uma vez que você faça a queixa, talvez o CRC, né, que é se cair no CRC ou se cair em algum outro órgão ou comitê, eles vão precisar fazer perguntas ou pedir informações adicionais. Então, tem uma forma de se comunicar através por esse site. Eu nunca fiz uma queixa ética, então não sei dizer exatamente como, mas todas as informações relativas à queixa estariam naquele site. Tá? No final, eu vou mostrar o último slide, e aí, quem quiser pode tirar print, eu deixo esse slide também com RIS, e ele pode deixar disponível para quem participou da apresentação. Show. Moira tem uma pergunta também. E se a pessoa não for membro, mas estava participando de uma atividade de 3E, o reporte da queixa é pelo mesmo local? Sim, tem o. Que eu entendo, é tudo no mesmo canal, Moira, é tudo naquele mesmo site. Salvo engano, a única exceção é quando é um evento. Quando é um evento, eu acho que tem outra possibilidade de canal. Eu até mandei para a diretoria esses dias, porque é algo que, né, eu tô com mais contato. Mas, por exemplo, se tem alguma queixa no evento, você direcionar a queixa para a organização do evento, e também tem um e-mail para queixas de evento, se eu não me engano. Mas eu diria que também essa informação deveria estar lá no site, de qualquer forma. Eu tenho uma dúvida também, Renan. Diga. No caso, a gente está falando do código de ética do 3E, mas ele é bem específico, né? Tipo, para o comportamento da pessoa na vida, né? Na vida profissional. Então, se a gente vê um membro de 3E fazendo algo que viole os códigos, não em uma atividade de 3E, em outra situação da vida dele, profissional da dele, a gente pode também fazer essa denúncia, enfim, pedir para o 3E agir? Com certeza. Porque, pensa, vamos fazer um paralelo, né? Tipo, a gente é brasileiro e a gente está sob a Constituição do Brasil. Se a gente estiver dentro ou fora do Brasil, a gente ainda assim é brasileiro e ainda assim tem que respeitar a Constituição, né? A gente pode cometer eu acho que a gente pode cometer um crime em outro país,
mas é crime no Brasil, né? A gente vê isso na televisão o tempo todo. Então é a mesma ideia. Se você é membro do I3E, você tem que respeitar as leis, as políticas e o código de ética que a gente está falando do I3E também. Não importa se você está dentro da sala do ramo estudantil ou se você está numa festa à noite. Na festa à noite, você ainda é um membro do I3E. Então, você tem que, a todo momento, estar atento ao que você tem que respeitar e ter responsabilidade com as regras do instituto que você faz parte. Obrigado. Se o pessoal tiver mais dúvidas, pode escrever no chat, pode levantar a mão também para abrir o microfone e falar, gente. Não tenho medo. Vou seguindo aqui, então, com os outros pontos. O segundo grande ponto, né? Acho que isso é 7, 8 e 9. Então, seria to treat all persons fairly and with respect, to avoid harassment or discrimination, and to avoid injuring others. Então, aqui já vai para um ponto mais diferente, né? Aqui é sobre discriminação, sobre equidade, sobre... acho que antes aqui tinha até bullying, eles mudaram o conceito de bullying, então seria harassment, né? É sobre... tá me fugindo as palavras de português. Harassment é... Alguém lembra? Assédio, né? Assédio. Isso. Então, aqui a gente vê os pontos, né? Tipo, acho que esse 7 foi o que foi incluso na última revisão do I3E em 2020, acho que tem aqui embaixo. Isso aqui, ó. 2020 foi a última revisão do Código de Ética, que ele mudou um pouquinho. Então, eles consideraram os preceitos de diversidade e inclusão, e inclusive abriram, né, para a gente dar sugestões. Eu lembro dessa época que eu tentei engajar nesse ponto. Aí, então, o 7 seria to treat all persons fairly and with respect, and to not engage in discrimination based on characteristics such as race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity or gender expression. Eu, pessoalmente, fiquei muito surpreso quando o I3E fez essa revisão, porque eles realmente acompanharam, né, a nossa geração, né, de reconhecer identidade de gênero, reconhecer expressão de gênero, que são conceitos hoje subjetivos no sentido de que as pessoas abstraem e entendem isso de formas diferentes, e eles já incluírem aí, né, além de raça, religião, gênero, de pessoas com deficiência, idade, né, etarismo, da origem nacional, xenofobia, de orientação sexual, então tudo isso está incluso. Então, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, muito provavelmente viola o Código de Ética. Então, a promoção, ou melhor dizendo, né, a promoção do Código de Ética é que você trate as pessoas independente desses fatores. O 8 seria não engajar em nenhum, to not engage in harassment of any kind, including sexual harassment or bullying behavior. Então, aqui seria não engajar, né, em assédio sexual, nem bullying. O que também, mais uma vez, é bem óbvio, né? Eu acho que você imagina que se você estiver envolvido em uma situação dessa, estaria tendo um comportamento ético. E o 9 seria to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action, rumors, or any verbal or physical abuses. Então, aqui seria mais na questão de falsas acusações, né, de boatos, rumores, tudo que possa vir a prejudicar a imagem da pessoa, né, a honra da pessoa. Então, isso dentro do campo verbal, mas naturalmente eles acrescentaram aqui abusos físicos também, que também seriam um pouco mais óbvios, né? De agredir alguém, isso também tá dentro aqui do Código de Ética. E por último,
A gente tem o terceiro grupo, que seria to strive to ensure this code is upheld by colleagues and coworkers. Ou seja, que a gente promova o código de ética para os nossos colegas, coisas de faculdade, e os nossos colegas de trabalho também, né? Então, support colleagues and coworkers in following this code of ethics to strive to ensure the code is upheld and not to retaliate against individuals reporting a violation. Então, aqui não só ele fala sobre essa questão da promoção do código de ética, mas também de, se alguém vem eventualmente a prestar uma queixa, que não se crie uma retaliação com esses indivíduos que reportem, né? Porque a queixa em si é por um incômodo, por um desconforto, por você se sentir violado. Então, assim como uma situação que acontece, né, que alguém se queixa de algo e vai lá, se discute, se resolve, a ideia é que uma vez que aquilo esteja resolvido e tenha sido definido qual é a linha de ação, dali para frente tudo deveria seguir normal, né? Uma vez que o assunto é resolvido, segue-se o fluxo. Então, esse ponto aqui seria sobre não retaliação de eventuais pessoas que venham a fazer queixas, né? E aí, como eu disse, essa é a última versão que a gente tem do Código de Ética, que foi aprovado pelo Board of Directors em junho de 2020, que inclusive é o mês da visibilidade, né, LGBTQIA+. Dúvidas? Hoje estamos ok também? Tem mais uma dúvida. Carlos Alexandre ele perguntou se o Comitê de Ética auxilia em casos de crise institucional do I3E, como aconteceu com a Highway. Crise institucional do I3E. Acho que eu precisaria de mais informações, Carlos. Boa tarde, pessoal. Então, eu acho que anos atrás teve uma crise institucional do I3E, isso até está na Wikipédia, que foi contra alguns membros do I3E, que estava naquela questão que a China talvez utilizava suas empresas dos Estados Unidos para pegar dados de cidadãos norte-americanos, e aí meio que o I3E teve uma controvérsia dentro do I3E nessa questão da intervenção com a Union. Aí eu não sei, por exemplo, se nesses casos... eu acho que eu lembro. Acho que eu lembro, sim, que tiveram pessoas que renunciaram, posições voluntárias, né? Eu não lembro exatamente o caso, mas eu lembro mais ou menos a situação. Eu acho que o importante aqui entender é que o I3E, tipo... eu não posso falar pelo I3E, na verdade, né? Eu posso falar pelo IMCC, que eu faço parte e que eu estou há 4 meses, não sou eu não tenho a experiência da vida toda, mas o que eu entendo o IMCC não vai tomar uma posição ativa de, o IMCC está lá com o binóculo procurando, vendo quem vai pisar fora da linha e vai lá e vai tomar uma ação. O IMCC é um comitê, que seria o CRC, na verdade, né? O CRC que faz esse tratamento. Mas se alguém viesse a fazer uma queixa e essa queixa caísse no CRC, aí haveria uma investigação. Se isso aconteceu ou não aconteceu, eu não tenho como dizer, mas sempre vem do preceito de que alguém faz a queixa, e não, tipo, o CRC ou o IMCC vai lá diretamente e fiscaliza, né? E aí eu até tive uma conversa com o Rice sobre isso um tempo desse, que era que eu aprendi que eu, como membro do comitê, eu não posso ver uma situação e dizer, olha, acho que teve uma queixa ética aí, vamos submeter uma reclamação. Eu não posso incentivar que as reclamações sejam submetidas. Assim como eu também não posso, caso alguém venha falar assim, Reino, eu acho que aconteceu tal coisa comigo. O que você acha? Você acha que a pessoa feriu o código de 13 ou não? Eu também não posso dar essa opinião. Por quê? Porque eu estaria me inserindo num conflito de interesse. Porque se isso eventualmente vira uma queixa, e essa queixa vai para o CRC, e depois vem para o IMCC, eu vou ter ciência, eu vou ter participação naquilo, então eu vou ter que vocalizar
o conflito de interesse, eu vou ter que me excluir da votação, porque eu me envolvi naquele assunto. Então, é interessante pensar nisso, mas você vê que sempre cai na questão do conflito de interesse, porque senão pode, mais uma vez, criar uma percepção de eu orientei a pessoa porque eu sei como funciona, então eu disse, vai lá, submete assim, assim, assado, que eu sei que vai dar certo, e quando chegar lá no meu comitê, eu vou lá e vou apoiar para tipo, enfim, sair tal outcome. Tipo, não que eu vá fazer isso, mas poderia parecer que eu fiz isso. Então, para evitar um conflito de interesse, os membros de MCC têm que se tornar pessoas imparciais nessa situação, tem que oferecer a informação, tem que divulgar os canais, tem que explicar como as coisas funcionam, mas ao mesmo tempo não se envolver. Então, por exemplo, eu não posso chegar lá e falar assim, a Huawei quebrou todos os preceitos éticos, eu não poderia me envolver estando dentro do MCC. Mas outros membros de 3E que vêm, presenciam, participam, se sentem ofendidos, vão lá e fazem a queixa e isso é tratado pelas políticas do 3E. Faz sentido? Entendi, faz sentido. Obrigado, Heron. Nada. Então, seguimos. Aqui tem a visão, acho que esse é o código que a gente conhece. Eu não lembro se ainda chega nas caixas dos ramos, mas eu lembro que em algum momento já teve caixa de ramo que recebeu código de ética. Talvez eu não via com os mesmos olhos que eu vejo hoje, mas geralmente isso está espalhado aí pelo I3E, né, dessa forma. E aqui a gente tem um sumário, que foi basicamente o que a gente discutiu. E ele fala, né, os pontos principais de cada tópico. Então, vamos pensar, seriam palavras-chave que estão resumindo ali os tópicos, né? Então, o um é de uma padronização, né? Então, segurança, saúde, sustentabilidade, privacidade. O 2 de educação do público, 3 de conflito de interesse, 4 de condutas legais, 5 de honestidade e integridade, 6 overreach, eu acho que é de passar da sua jurisdição. O 2 seria sobre conduta, então sem discriminação, sem assédio e sem abuso verbal ou falsas acusações. E o 3 seria sobre suporte e não retaliação. Um grande corrido resumo seria isso aí. Alguém vai falar? Eu ia dizer que tem uma dúvida bem pertinente aqui no chat. Vitor Marques, ele perguntou que quando alguém comete uma transgressão ao código de ética em uma instância, seção, região ou próprio ramo, toma uma previdência antes de passar pelo comitê, é um problema? Não, eu não diria que é um problema, não. A questão é qual que é a providência e qual que é a situação, entende? Isso se torna muito subjetivo. Mas, até onde eu entendo, por exemplo, a seção tem ramos, seções, regiões, tem suas regras, certo? A questão é, essas regras foram oficializadas, porque para elas serem oficializadas, elas têm que passar pela revisão do MDA. Se eu não me engano, você tem que submeter seu estatuto, né, o que quer que seja, a sessão, né, isso é até um ponto que estava a Isabel, coitada, cansada de ouvir isso de mim, a gente começou a ver o estatuto da sessão e a gente começou a ver um monte de coisas que a gente teria que acrescentar ou de ver incongruências com base, por exemplo, no manual de operações do MDA. Então, eu acho que a questão toda é se o que, vamos dizer, a posição do que foi tomada, ela faz sentido, entende? Eu não tenho como dizer sobre as situações, ou sequer criar situações, mas talvez quem já participou de algum caso de ética, né, daquelas competições de caso de ética,
eu acho interessante que sempre tem as situações onde você se sente lesado de alguma forma, né? Alguém faz algo que você sente que foi um comportamento injusto, antiético, o que é que seja, mas às vezes você toma uma ação que bota você junto no mesmo balaio. E aí você tenta resolver e acaba ferindo junto o código de ética. Então, eu diria que a problemática maior é essa. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu dificilmente tomaria uma ação sozinho, sem buscar um suporte de alguém ou muito experiente ou de algum grupo em específico de mais alto padrão por si só. Mas eu entendo também que, dependendo do momento que a gente está no I3E, a gente enxerga isso bem diferente. Mas, pela minha vivência hoje, pelo que eu vejo dentro do comitê de ética, que é aquele conflito de interesse que eu estava falando, é um bom exemplo disso, né? Porque, tipo, imagina você ver uma situação que você vê ali a pessoa sofrendo e fala assim, nossa, isso claramente poderia ser levado à frente, mas eu não posso ir lá e falar assim, é submete. Então, mas a gente tem que entender como as coisas funcionam e quais são as consequências das nossas ações, para que, no fim, no fim, ninguém se prejudique ou que não seja uma medida pesada demais, dependendo da situação. Então, era algo até que eu também estava planejando falar, não está necessariamente na apresentação, mas quem tiver curiosidade pode procurar por IEEE Policies, e tem a política do I3E, e lá ele é bem descritivo sobre como é que é esse processo, né? Quais são, tem prazos, tudo tem uma sequência processual muito grande que tem que ser seguida quando, quando uma queixa é submetida. E também tem lá as ações que o I3E toma. Tem a repreensão, né? Então, o membro pode ser repreendido por uma carta, e não é qualquer carta, é uma carta do Board of Directors, você vai receber no seu e-mail falando assim, olha, talvez você não fez um negócio muito legal. Você pode ser suspendido e aí passar um tempo determinado longe de qualquer atividade do I3E, né? Você segue membro, mas você não vai poder. Acho que você pode ser suspendido do voluntariado e também pode ser suspendido das atividades de membro ao mesmo tempo, e aí por um período determinado. Ou você também pode ser expulso, né? Pode ser assim, você, a partir daquele momento, perde todos os seus direitos, portanto, responsabilidades também, com o 3E, e a partir daquele momento você não pode voltar a ser membro nem que você queira. Então, tem tudo lá nas políticas do I3E. Então, imagina, o I3E já tem isso, né? Já tem um comitê para lidar com isso. Qual tipo de situação que a gente ia lidar antes, né? E como que a gente vai lidar isso? Acho que a questão toda é essa. Tudo bem, Vitor? Beleza. E aí, aproveitando que eu estou aqui, né, e falando do IMCC, agora que eu vi que a gente já falou bastante, o tempo já são 4 horas, Pedro. Mas eu posso fechar aqui super rápido. Pode seguir, pode ficar tranquilo. Eu coloquei no máximo 4h30, então a gente tem tempo. Pronto. A gente tem esse prêmio aqui, não é um prêmio tão popular, eu acho que eu conheci ele mais quando eu comecei a participar de eventos da região. Então, sempre que tem uma apresentação de ética, esse prêmio é divulgado. Então, é um prêmio para reconhecer comportamentos e práticas éticas exemplares. Ou então também é a promoção desse contexto, né, de boas práticas éticas. Então, tanto de você ver de uma pessoa que você admira, que tem uma postura ética fantástica, quanto de alguém que é um grande representante desses pontos éticos. Então, a elegibilidade membros do I3E e outras organizações que envolvam membros do I3E. O IMCC naturalmente recomenda, né, que você nomeie pessoas para esse prêmio. Aqui está o link. E geralmente, né, essas nomeações acontecem entre 1 de abril e 1 de julho, né? Então, a gente deveria estar justamente nesse período de submissão para o prêmio.
E o outro que eu queria falar aqui, que afeta vocês, especialmente que estão dentro desse universo estudantil, são as Student Ethics Competitions, ou SECs. Eu acho que vocês, talvez alguém já viu, se alguém não participou ainda, talvez já viu, promoção em algum evento. Eu organizei uma na RSR em 2016. A região 9 costuma fazer competições de ética na SBRM, é bem tradicional. Então, é uma forma de popularizar, de trazer esse vislumbre do código de ética. E, se eu salvo engano, eu acho que a primeira vez que eu realmente li e tentei compreender pontos foi através de uma competição de ética. Então, aqui diz que elas podem acontecer dentro de eventos regionais ou eventos estudantis de sessão, que a ideia das SECs é encorajar uma promoção de comportamento ético profissional, tanto para os graduates quanto os student members, né? Já que é voltado para os estudantis. E aí, se vocês não conhecem ainda, é basicamente uma apresentação e uma defesa de um caso, né? Tem um caso, lá você lê esse caso e responde algumas perguntas sobre potenciais conflitos que aconteceram. E hoje, engraçado que hoje eu entendo que porque que não tem uma resposta definida, né? Porque é um caso naturalmente criado, mas assim, o ponto todo é você discutir e você comentar sobre quais os pontos que você acha que foram desrespeitados, código de ética, mas não tem uma resolução porque não é um caso real. Então, a ideia mesmo é que você vá lá, que você leia, que você estude o código de ética e faça essa análise por si só. Então, o IMC ele também oferece prêmios, né, em dinheiro para as competições que são patrocinadas por ele, né? Existe um limite de até 10 que são anualmente patrocinadas para todas as regiões. E aí tem lá no site tem as guidelines. Eu acho que isso não tinha em 2016. Eu sou parte do subcomitê das competições e tipo eu analisar essa documentação esses dias e estava assim muito organizado. Lá eles já têm os formulários dos juízes, tem como conduzir a reunião todinha, se for online, se for virtual ou se for presencial, é bem interessante. E aí, aqui só para vocês saberem, né? Tipo, aqui tá mencionando região e seção, mas pode ser um ramo só que decida organizar a competição, só tem que solicitar lá autorização e aí eles mandam um caso sugerido também para vocês podem organizar isso dentro de um ramo, né? Dentro de um grupo bem menor de atividade. Como funciona o policy? Uma pergunta aqui. Eu acho esse link que a Moira falou, Matheus. Então, na verdade, é uma dúvida minha, porque, assim, alguns tempos atrás, quando eu estava começando no I3E, eu encontrei um documento no Drive sobre o I3E Policy. Então, não sabia se era uma atividade local, se era algo do I3E em si, se era um evento específico. Daí, como você falou, acho que você citou alguma coisa parecida. Eu queria saber se é referente à questão de ética no I3E, se é algum programa, alguma coisa específica, o que é, se você saberia dizer. Esse documento aí é um conjunto de políticas, né? Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente de direito para saber explicar as diferenças entre leis, políticas e guidelines, mas eu acho que tem uma hierarquia entre isso, mas no caso, a IEEE Policy seriam todas as políticas do I3E estão condensadas lá. Então, se você abrir esse documento, você vai ver que tem políticas para prêmios, e aí tem o ponto, deixa eu até ver aqui qual que é aqui, deixa eu abrir aqui o de Moira, que é mais fácil, que eu lembro que estava aberto aqui, aí travou tudo, eu desliguei o computador, perdi.
Esse 710 aqui é o que eu estava comentando, tem aqui o de Ethical Support, mas você vê que, assim, tem diversas políticas, tem uso de copyright, tem diversas políticas aqui sobre como é que você deveria conduzir. Esse de awards é muito interessante, e se a gente vê, os prêmios da sessão também é uma questão que eu já comentei com o pessoal. A gente tem que fazer urgente uma atualização sobre várias coisas aqui dessas políticas. Então, às vezes são muitos pontos que a gente não tem uma ciência completa, Matheus, mas que em algum momento a gente tropeça e vê que a gente está quebrando ali uma guideline, uma forma de fazer as coisas. Então, quando a gente pensa, tem o MDA Operations Manual também, que é outro material de referência, né, que é bem utilizado para essas unidades operacionais, né? Eu acho que praticamente tudo que eu sei de ramo, de sessão, foi lendo e relendo e dando Ctrl F lá no manual de operações. Então, a gente devia também, da mesma forma, usar esse arquivo de policies para tirar dúvida, né? Então, a gente vai criar um prêmio novo, deixa eu dar uma olhada qual é a política, quais são as direções. Então, esses documentos deveriam nos guiar nesse sentido. Aí, quem que cuida disso, né? A jurisdição, acho que é bem ampla, né? Por exemplo, o 710, o de Código de Ética, aqueles ali que eu estava mostrando antes, com certeza estão dentro do MCC. Esse aqui é o de Ethic Sport, esse aqui com certeza são responsabilidades do IMCC. Mas vão ter outros aqui que não são. O de prêmios, com certeza, não é responsabilidade do MCC. Tem um comitê de prêmios. Então, cada um vai mexendo ali no seu pedaço e todas essas mudanças, elas têm que passar, tem que ser feita uma moção, tem que passar pelo Board of Directors. Então, até para mexer uma vírgula nessas policies, passa na mão de muita gente até que, de fato, venha a mudar. Mas é interessante para ter ciência. Acho que acabou. E agora os contatos, né, que é a tela lá que eu falei. Quem quiser tirar print, é o momento. Sim, 4, 3, 2, 1. Mas aqui justamente tem um condensado, né? Aqui é o canal que eu comentei, né? Tem um telefone. Aqui é a página central de ética no I3E, então lá vão ter várias essas informações que eu passei e outras. Tem o e-mail de ética, e aqui ó, eles deixam bem claro que não é um e-mail para você fazer reclamações éticas, né, de você reportar queixas éticas. É um e-mail para, tipo, entrar em contato com o comitê, com dúvidas e o que mais seja. Tem outros sobre a organização de ética, e aqui são mais gerais, né, sobre os governing documents do I3E, então aqui tudo de governança, né, e a gente vai ter as leis, as políticas, está tudo lá, e aqui sobre a parte legal e sobre compliance. Então, esse é um amarrado. É isso. Muito obrigado, Heiron. Foi uma ótima palestra, um ótimo momento. Pessoal, quem tiver dúvidas, aproveite esse momento. Não é todo dia que a gente tem alguém assim para poder tirar nossas dúvidas, então não fiquem acanhados. Tirem suas dúvidas, perguntem, tragam aí o que aflige a mente de vocês, que a gente tenta resolver. Mas, enquanto isso, não todas as aflições. Não todas, com certeza, mas algumas a gente consegue. Vitor, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Hiram falou que a última revisão foi em 2020. Aí esse código de ética é revisado periodicamente ou só quando acontece alguma coisa? Vou responder que eu não sei dizer, eu não tenho certeza. Mas eu não acho que é revisado periodicamente, não. Eu acho que vai surgindo de necessidade, né? Vai surgindo de discussões. E em 2020, ou foi 2019, que o I3E fez um Diversity Inclusion Statement, né? Então, um statement, uma afirmação, como fosse um compromisso, né? E era bem nessa linha
não haver discriminação e tudo mais, então eu imagino que não faria sentido o I3E fazer um statement desse e não ter uma reflexão, né, uma paridade dentro do código de ética. Então, sem dizer exatamente onde surgiu essa discussão, mas com certeza essa discussão foi o que puxou para que houvesse uma revisão. Então, se a gente pensa no I3E, que tem 1820, 1800 e quanto, começou lá, eu nem lembro quantos anos, mas tem o I3E, muito, muito velhinho. Alguém lembra aí de cabeça? Esse ano faz 140 anos. 40? Termina em 140. 4. Termina em 4? Eu jurava que terminava em 2. Não, o ano é que eles contam já o ano que surgiu o primeiro instituto, né? Não quando fundiu e virou o I3E de fato. Não, sim. Mas é 140 esse ano. Tá o site está lá já com a logozinha nova, inclusive. Eu confio em vocês. Minha memória não é muito boa, não. Então, tipo, pensa que desde 1884 tem, né, alguma coisa que já se configurava em 3.0. Então, acho que o código começou em 1912, eu estou vendo a história do código um dia desses. Começou em 1912 a primeira tratativa, aí teve uma grande revisão num período lá, acho que já foi nos anos 80, 90, do século passado. Então, eu imagino que, tipo, é algo que de tempos em tempos pode surgir uma necessidade. Então, veja, hoje, na minha humilde opinião, eu olho para o código de ética e eu penso assim, nossa, está bem coberto. Eu acho que já foi bem mais complexo no passado, e eles tentaram deixar algo curto, algo direto, bem compreensivo, mas, não sei, talvez amanhã haja uma nova discussão sobre algum ponto que precise ser adicionado, e aí entra em pauta. Mas não é uma coisa, não acho que seja, né? Mais uma vez, isso aqui não são afirmações, são achismos. Eu não acredito que seja, tipo, todo ano, vamos lá, vamos dar uma olhada no objeto, vamos ver se precisa mexer em alguma coisa. Não acho que seja assim, não. Tá, pode falar, por favor. Hiro, no caso, tipo assim, né, até falando do código de ética, nessa parte de eventos, por exemplo, numa RSR, seria válido ter em um formulário de inscrição do participante alguma parte de ele estar ciente de cumprir o código de ética durante a realização do evento, ou já como abrange ali no ato da membresia, não era necessário? Eu diria que é uma boa prática. E tem isso no... qual é o nome daquele? Tem uma subdivisão que é o MCI, né? Member Conference and Events, uma coisa assim. E lá no MCI tem justamente um pedaço sobre isso, sobre formas de... Porque eu mandei mais ou menos, mandei para a diretoria esses dias, que eu sou pitaqueiro, né? Vocês sabem. Aí eu tropecei nesse negócio e falei, gente, seria interessante ter isso na RNR. Só que eu sei que a RNR, tipo, eu não sei, não lembro em qual altura já está, talvez já abriu inscrição, né? E imagina aí perturbar o povo para botar, para editar uma coisa, mas tem outras formas, né? Você pode imprimir essa folhinha do código de ética e inserir nos kits dos participantes, é uma forma de deixar elas cientes. Você pode, na abertura do evento, mencionar o código de ética, mas é como você disse, uma vez que você é membro, você tem que respeitar o código de ética, mas é uma boa prática dentro do evento lembrar que, tipo, né, às vezes tem não membros lá e essas pessoas não necessariamente estão cientes, então elas são feitas cientes sobre esse código de ética. Mas eu vou te mandar, Tamara, que eu tenho o seu WhatsApp. Eu posso te mandar esse link específico que tem sobre esse ponto de evento, que é bem legal. Tá bom, Hiro, muito obrigada. Não sei se o pessoal da ANL faz isso, mas o coordenador geral do evento está aqui ouvindo, então aí já ficou a dica, né? O quê? O coordenador da geral ANR? Então qualquer coisa ele já está ciente também aí da sua sugestão. Eu acho que eu não quero saber quem ele é, não, porque senão eu vou querer tacar. Ele já se denunciou aí, mas... Mais alguém, gente? Dúvidas?
Enquanto isso vai surgindo, eu queria ver se Leiron quer falar algumas últimas palavras nesse momento para a gente encerrar o evento logo em seguida, né? Eu acho que eu já tomei aqui 1h30 do negócio, eu acho que tá ótimo, assim, mais uma vez agradeço o convite. Estou feliz aí com a participação e a ajuda de todo mundo. Como eu disse, não é dos mais empolgantes. Eu acho que tem partes empolgantes, né? O Student Ethics Competition, para quem nunca participou, é muito legal organizar e ver como a cabeça das pessoas mudam depois de participar de um evento, de uma competição dessa, também é muito interessante. E é sempre um lembrete, né, para a gente inserir isso nos nossos eventos regionais, nacionais, ou quando não está dentro do nosso escopo, pedir, né, para que insiram essas competições, porque realmente acho que é um momento de trazer essa consciência para os estudantes. Eu acho que, assim, das políticas ali, dos programas que a gente tem dentro do IMCC, é o que eu, muito bias, é o que eu mais gosto, assim, né? Eu também gosto, eu participei em 2020 online, gostei bastante. Inclusive, já estava falando com o Moro para a gente incentivar mais nessa ação. Muito obrigado novamente, Reiron, pela sua disponibilidade, pela sua fala. Obrigado pela participação de todo mundo aqui presente. Eu mandei aí no chat o formulário de presença, barra de feedback, então quem quiser receber o certificado, responda, por favor, para que a gente possa enviar. E antes de finalizar, eu queria saber se podem abrir as câmeras para a gente tirar um print, para registrar o momento, para ir para nossas redes sociais. Pessoal que não segue aí o Instagram do SAC, sigam, que está bem movimentado, a Amanda está fazendo um ótimo trabalho. Então... Eu ia até um disclaimer que eu ia pedir desculpa porque eu botei as logos tudo desatualizadas lá no meu slide. O UFCG já não é aquela logo mais, nem a do SAC eu sei se é mais aquela ali, tá tudo trocado hoje em dia. É que atualizou as diretrizes também de logos. Então... Pois é, ó, eu quebrando aí, ó, já 500... Oreiro, a gente tá nessa luta ainda, nessa labuta aí de corrigir esses logos, mas aí dá bom. Bora lá, pessoal. Vamos ver. Mais um minutinho para ver se aparece mais alguém, a gente tira. Tá passando frente no cabelo. Passando verdade. Prontinho? Mais alguém? Acho que não. Vamos lá, gente. Então, em 1, 2, 3 e... Prontinho. Muito obrigado novamente, todo mundo. Obrigado, Reiron. E boa tarde, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Obrigado, Reiron. Boa Verão. tarde, pessoal. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.